Olá, eu começo lembrando da minha vozinha, de quem inclusive eu tenho muita saudade. Ela dizia: não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. Então, vamos trabalhar, vamos estudar, porque a Terra não está parada, não. Essa coisa de dizer assim, a Terra parou, é só uma forma bem-humorada de fazer uma referência a esse momento que nós estamos vivendo. Porque, na verdade, a Terra não está parada, ela continua fazendo o seu trabalho na órbita em torno do Sol, ela continua fazendo o seu trabalho no giro em torno de si mesmo. Então, o que cabe a nós, habitantes da Terra, é fazer o mesmo, continuar a nossa trajetória de evolução, continuar a nossa jornada evolutiva, e isso se dá não só através do trabalho, mas através do estudo que fazemos também. E é isso que nós pretendemos aqui agora, dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Se não podemos fazê-lo neste momento fisicamente unidos, vamos nos unir então pelos nossos pensamentos, pelos nossos ideais, pela nossa vontade de aprender, de conhecer as leis maiores, de conhecer o Criador, e nessa vontade que nos une, nós vamos então tecendo o nosso estudo. E continuando então a parte primeira do Livro dos Espíritos, exatamente no capítulo 1, onde nós estamos. Só relembrando que a parte primeira é onde Kardec estuda sobre as causas primeiras, e o capítulo 1 é um estudo que ele faz dedicado a compreender Deus. E a gente vai então dar seguimento a partir da questão 4 até a questão 9. E nessas questões, Kardec vai trabalhar a prova da existência de Deus. E a primeira pergunta que nós vamos fazer, que é a pergunta 4, é Kardec perguntando: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E antes da gente pensar na resposta que os espíritos deram, vamos olhar com atenção para a pergunta. Vamos entender bem a pergunta para que possamos compreender verdadeiramente a resposta. Então, Kardec não pergunta qual a prova da existência de Deus. Kardec pergunta onde se pode encontrar a prova da existência de Deus. E qual o significado disso? Por que não qual, mas sim onde? Porque, na verdade, a prova da existência de Deus já estava estabelecida para Kardec. A prova da existência de Deus, ele não estava procurando uma prova da existência, não estava perguntando qual a prova. O que ele queria saber é onde está a evidência da prova da existência de Deus. De que forma se percebe a evidência de que Deus existe. A evidência disso. Onde perceber essa evidência? E os espíritos respondem a Kardec de uma forma que a gente percebe a verdadeira sintonia, né, a verdadeira equilíbrio que havia entre as questões que Kardec fazia e o que os espíritos pretendiam como resposta. Quer dizer, é como se Kardec fosse no trabalho dele também nessa sintonia, sendo intuído a melhor pergunta a ser feita para que a resposta viesse de maneira clara. E os espíritos então respondem: num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Então, para todo efeito existe uma causa. E se a causa não está na inteligência humana, ela está numa inteligência superior. Ela está numa inteligência que supera a inteligência do homem. Se não foi o homem capaz de promover aquela causa, então a resposta está numa inteligência além do homem. Está aí em tudo que há, ou seja, como Kardec havia percebido. Não há que questionar qual a prova da existência de Deus, mas onde se perceber essa prova. E a resposta então vem: em tudo que há. Se não é criação do homem, é criação de Deus. E a gente consegue compreender essa dificuldade, né? Se a gente pensar um pouco nessa questão da prova da existência de Deus, a gente consegue compreender a dificuldade que o homem tem
em perceber Deus, porque se nós examinarmos mesmo assim com honestidade, nós vamos ver que o homem, ele busca a existência de Deus no momento da dor, quando algo de muito ruim acontece, quando algo acontece e o faz parar e se perguntar como eu continuo daqui para frente. Aí ele levanta a questão da existência de Deus. Mas quando tudo está bem, quando as coisas boas estão acontecendo, quando a vida vai seguindo num curso suave, ele não faz, o homem não faz o questionamento sobre a existência de Deus. Algo muito bom aconteceu, que maravilha, que sorte eu tive, como foi bom eu ter tido essa ideia e não a outra, eu ter tomado essa decisão e não a outra, poxa, que sorte tem fulano, tudo está bem para ele. Então tudo é a sorte, tudo é a natureza, é a própria natureza, é a vida. Mas quando algo não vai bem, quando acontece uma dor, quando acontece um infortúnio, como dizemos, quando acontece uma adversidade, aí o homem para e questiona a existência de Deus. E normalmente ele tende a dizer que Deus não existe. Quando a dor é muito grande, quando a tragédia é muito grande, quando a desgraça é muito grande, ele diz: Deus não existe. Deus, não é possível que Deus exista diante desse acontecimento, não é possível. Então, o que acontece aí? O homem tem a tendência de procurar Deus dentro daquilo que ele concebe como possível. Ele não se abre, ele não deixa de lado os seus preconceitos, as suas ideias, preconceito que eu digo no sentido de ideia preconcebida, ideia pré-formulada. Ele não consegue deixar de lado isso para verdadeiramente se abrir para uma resposta sincera, uma resposta que venha com a verdade realmente. Ele está sempre determinado a enxergar Deus da sua forma tacanha e limitada. E aí é que ele se perde, é aí que ele não consegue muitas vezes enxergar a evidência de Deus. Então é importante que a gente deixe de lado os nossos pensamentos, as nossas ideias já construídas, estabelecidas, e demos a nós mesmos a possibilidade do novo, de uma informação nova. E aí trabalhar com essa resposta que os espíritos dão a Kardec em dizer que aquilo que não é obra do homem, aquilo que não tem a sua resposta como causa na inteligência humana, é fruto da inteligência suprema, é fruto da inteligência que é a causa primeira de todas as coisas, ou seja, Deus. E dando então seguimento nas questões, Kardec pergunta: que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Qual a consequência que se pode tirar do fato de todo mundo trazer dentro de si essa ideia de que existe Deus, né? Ainda que fique na dúvida, mas está lá aquele pensamento a respeito de Deus. E os espíritos então respondem a resposta mais clara possível. Eles dizem que Deus existe. A consequência que se pode tirar disso é que Deus existe. Pois de onde lhes viria esse sentimento se não se apoiasse em alguma coisa? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Então os espíritos sempre nos levam a ponderar sobre isso. O efeito. A gente percebe o efeito. Busca a causa e você vai encontrar a resposta. E aí Kardec dá seguimento. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não seria fruto da educação e das ideias adquiridas? Quer dizer, essa coisa de ter essa intuição de Deus não seria uma criação, não seriam os nossos pais, os nossos professores, os nossos orientadores que vão nos colocando essa ideia na cabeça? E os espíritos dizem: se assim fosse, por que os vossos selvagens teriam esse sentimento? E Kardec ainda dá aqui um comentário dele após a resposta. Fosse apenas produto de um ensino, não seria universal. E como sucede com as noções científicas, só existiria nos que houvessem podido receber o ensino. A ideia de uma inteligência superior à nossa, a ideia de uma inteligência, de um poder sobre a natureza que seja maior do que o nosso, ele vem no homem desde que o homem está na sua existência.
Se nós olharmos lá para os primórdios, se nós olharmos lá para aquela condição em que o espírito chega, dos chamados hominídeos, e aí atravessando a sua evolução, continuando a sua evolução, chegando lá nos primeiros homens, nos primeiros seres que foram dotados de intelectualidade, de inteligência, de livre-arbítrio, ali já estava nele a ideia de Deus, a ideia de uma força superior à sua que dominava a natureza. E ali ele já estava encontrando essa percepção de uma força além da dele, uma força que ele não podia explicar, não podia entender, mas que percebia que existia. Então, não é não é uma questão da criação, não é uma questão de ideia que nos foi transmitida, e sim de algo que nós trazemos em nós, algo que nós percebemos. E na questão 7, Kardec então pergunta: poder-se-ia encontrar nas propriedades íntimas da matéria a causa primeira da formação das coisas? E a resposta: mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É preciso sempre uma causa primeira. Nesse caminho aqui, a gente vai chegar naquela ideia de que o universo surge a partir de uma grande explosão. Ok, explicou em parte. Mas o que provocou a explosão? E, na verdade, a pergunta vai além. O que exatamente explodiu? O que exatamente foi a origem de tudo? Ah, uma condensação de matéria. Mas quem promoveu essa condensação? Mas quem deu origem a essa matéria que se condensou? Mas quem deu origem à grande explosão? E aí nós vamos sempre com uma pergunta a mais, e não vai ter jeito. Nós vamos acabar chegando em Deus. Porque quanto mais formos buscando a causa, nós vamos entender que a causa está nessa ideia de causa primeira, ou seja, Deus, como respondeu Kardec lá na questão 1, causa primeira de tudo que há, ou seja, isso é Deus, esse entendimento dessa causa primeira, é aí que está Deus, e não na matéria, nas propriedades essenciais da matéria. E na questão 8, Kardec então pergunta: que pensar da opinião que atribui a formação primeira a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, ao acaso? E os espíritos respondem: outro absurdo. Pensar no acaso, dentro da doutrina espírita, sempre se terá como resposta que é um absurdo, né? Então, outro absurdo: que homem de bom senso pode considerar o acaso como um ser inteligente? Ou seja, além disso, o que é o acaso? Nada. Quando nós iniciamos, nós mencionamos a trajetória da Terra, nós mencionamos esse trabalho que a Terra faz na sua órbita em torno do Sol, em torno de si mesmo. Quando nós observamos isso, nós percebemos que só pode haver aí uma inteligência infinitamente superior à do homem. Porque essa trajetória, ela é matematicamente perfeita. De uma perfeição que ninguém poderia pensar senão uma inteligência infinitamente perfeita. Ou seja, acaso não existe. É impossível conceber a ideia do acaso quando nós estudamos a doutrina espírita, quando nós estudamos essa linguagem que os espíritos todo o tempo nos fala. Procura a causa a partir do efeito. Ou seja, um efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. Então não podemos pensar em acaso. Isso desde a ideia do mais complexo, se pensarmos numa galáxia inteira, quanto na ideia do mais simples. Se pegarmos uma bolinha de ping-pong, e lançarmos essa bolinha e deixarmos que ela caia, ela não vai cair ao acaso. Parece-nos acaso, parece-nos que ela vai cair aleatoriamente, mas não vai. Essa bolinha vai sofrer pelo conhecimento que já temos, pela ciência humana, nós já sabemos que essa bolinha vai sofrer uma série de forças sobre ela. Haverão infinitas leis que vão atuar
sobre essa bolinha. E quando ela cair, ela vai cair por um consenso de todas essas leis que agiram sobre ela. Então não é acaso. São várias leis e vai haver um consenso dessas leis que vão então direcionar a queda dessa bolinha. Não existe acaso, nem para as coisas mais simples, assim como não há para as coisas mais complexas. Tudo parte de uma causa inteligente. E por último, então, Kardec pergunta: onde se vê na causa primeira uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? E a resposta: tendes um provérbio que diz: pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. É o orgulho que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si, e é por isso que se julga um espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. O orgulho, né? a vaidade do homem, a sua capacidade de achar que tudo sabe, que acima da sua inteligência nada mais há, é que o leva muitas vezes a questionar a existência de Deus. E ele não percebe essa explicação tão simples, tão sutil que os espíritos dão, mas que traduz uma realidade por inteira. Né? Observa tudo que há e veja que aquilo que não é obra do homem tem que ser explicado por uma inteligência superior. E aquilo que o homem não consegue compreender por ser-lhe infinitamente superior é porque partiu de uma inteligência infinitamente superior. No momento em que o homem trabalhar esse orgulho em si e começar, como dissemos antes, a procurar com honestidade pelas respostas, sem querer que essas respostas partam daquilo que ele já concebeu, sem querer que essas respostas partam daquilo que ele entende como verdade, mas sim se abrir para respostas verdadeiramente, estar disposto ao novo, aí ele começa a perceber essa superioridade desse ser criador e que se faz presente em tudo. Tem uma frase do Deepak Chopra, ele diz que a realidade está escondida de nós, mas está em toda parte esperando ser percebida. É Deus. Parece escondido na medida em que nós não temos ainda conhecimento para compreendê-lo. Parece escondido, mas na verdade ele está presente em tudo, só esperando ser percebido. E nós vamos percebendo à medida que nós vamos desenvolvendo o nosso intelecto, que nós vamos olhando, dispostos verdadeiramente a enxergar. Isso me faz lembrar uma situação vivida por mim mesma, e são situações simples do dia a dia, mas que vão nos mostrando o quanto nós precisamos aprender a olhar e meditar sobre aquilo que está diante de nós. Eu me lembro uma ocasião em que eu queria aprender pintura, pintar quadros, e o professor que me ensinava, ele me levou era ao ar livre, e a gente tinha então um caminho e tinha uma montanha, várias montanhas muito bonitas lá ao fundo. E ele me deu as tintas, o pincel, e mandou que eu iniciasse alguma coisa. E eu fui buscando a coloração verde para tentar retratar aquelas montanhas. E aí ele disse para mim: o que você está fazendo? E eu disse: pintando as montanhas. Ele: de que cor são as montanhas? E eu disse: verde. Ele: olha de novo. Tornei a olhar lá ao fundo, bem distante. São verdes. Ele: continua olhando, porque você não está enxergando. E eu continuei olhando, mas as montanhas são verdes. Quem vai negar que uma montanha é verde? E aí ele disse: não se deixe trair por aquilo que o teu cérebro foi informado. Retrate na pintura aquilo que os teus olhos estão vendo. E olhe bem se aquelas montanhas não são azuis.
E quando então eu olhei ali, agora orientada por ele, e deixei de lado aquilo que eu tinha aprendido de que montanhas são verdes, eu percebi que verdadeiramente as montanhas são azuis. Quanto mais distante elas estão de nós, elas são azuis. Qualquer um pode experimentar isso. Não uma montanha aqui muito próxima, mas aquelas montanhas bem distantes que sofrem a ação da atmosfera, a ação entre o nosso olhar, né, a distância está ali impregnada dos gases da atmosfera, e aí nós vamos ver que o que captamos de imagem daquelas montanhas é um tom azulado, não é verde. E aí a gente vai observando nesses detalhes simples, nesse dia a dia, o quanto nós não treinamos o nosso olhar. Nós queremos enxergar da forma que fomos construindo o nosso aprendizado. A gente quer enxergar aquilo que nós achamos que é o certo, aquilo que nós construímos no pensamento. E esquecemos de olhar sem preconceito, olhar sem uma imagem já formulada no nosso cérebro. Assim é a verdade, assim é Deus. Ele está em toda parte, Ele está em tudo que há, Ele está em toda a criação. E se nós estivermos despidos do orgulho, despidos da vaidade, despidos da prepotência de que já sabemos muito, e olharmos com humildade, certamente que nós vamos, como orientaram os espíritos, enxergar a prova da existência de Deus. Muito bem, a partir daí, Kardec então vai estudar sobre os atributos da divindade e em seguida vai estudar a ideia do panteísmo. Mas isso, novamente, deixaremos para o próximo estudo. Até lá!